Bom, então vamos lá. O intuito desse vídeo é a gente falar um pouquinho mais sobre pressão, volume, fluxo e resistência no sistema circulatório, beleza? Então a gente vai falar sobre cada uma dessas variáveis separadamente, tá? Eu já vou adiantando que assim, é um pouquinho complexo, mas é importante a gente entender isso aqui. Porque entendendo isso aqui, o resto fica mais tranquilo, começa a fazer mais sentido, tá? Então vamos lá, primeira coisa, né? Quando a gente pensa no sistema circulatório, a gente sabe que a gente tem lá o coração, a gente já viu, né, na introdução, o coração, os vasos e o sangue. Agora, como que o sangue ele passa pelos vasos? Como que o sangue flui, né? Então a gente tem aqui basicamente, né, que o coração, aqui está o coração. Então o coração, ele é uma bomba, né? Então o coração ele bombeia o sangue, né? Vamos pensar aqui do lado esquerdo do coração. O lado esquerdo do coração bombeia o sangue para a aorta. Da aorta esse sangue vai para os tecidos. Dos tecidos eles vão para as veias. E das veias eles vão voltar para o coração. Beleza? Então isso aqui é um ciclo aí sistêmico, né? Se a gente for pensar, circulação sistêmica. Quando o coração ele sai do coração, quando o sangue sai do coração e vai para a aorta, né? A gente tem que na aorta eu tenho uma pressão muito alta, então eu tenho uma alta pressão. Quando o sangue retorna pelas veias, eu tenho uma baixa pressão, tá? Isso aqui é o que eu tenho nesse gráfico aqui do lado. Esse gráfico está mostrando isso, né? Então esse gráfico aqui, ele é um gráfico de gradientes de pressão, tá? Então esse aqui é um gráfico de gradientes de pressão, que é lá do Silverton, tá no livro. Então basicamente eu tenho o que aqui? Pressão sanguínea sistêmica média. Então isso aqui é a média da pressão sanguínea. Então lá na aorta eu tenho que a pressão sanguínea, né, ou seja, a pressão no meu sangue, quando eu penso em pressão arterial, né, por exemplo, pressão sanguínea, eu tenho a minha artéria, né, e eu tenho o sangue. Isso aqui a gente chama de pressão hidrostática, né, vou falar depois dela. Mas basicamente é a pressão que o sangue exerce contra a parede do vaso, certo? Então aqui o sangue vai exercer uma pressão contra a parede do vaso de quase 100 milímetros de mercúrio na aorta, né? Nas artérias essa pressão ela vai diminuindo. Então, aqui já cai para os 80 e pouco, né? Quando chega nas arteríolas, lembra que as arteríolas, qual que é a principal função delas? Elas vão desacelerar, elas vão diminuir essa pressão. Então, você tem várias ramificações que vão diminuir essa pressão. Então, essa pressão ela já vem aqui, antes de chegar no capilar, já está lá em 45, mais ou menos, né? E essa pressão ela tende a continuar caindo, beleza? Até chegar ali nas venas, nas veias, e nas veias cavas a gente tem uma pressão muito baixa, de quase zero, beleza? Então, só para a gente entender que são os gradientes de pressão. Então, nas artérias a gente tem uma pressão muito mais alta do que as veias, né? Isso aí é óbvio para a gente, tá bom? Agora, começando a falar um pouquinho sobre as pressões, eu coloquei várias aqui, né? A gente vai falar um pouquinho primeiro sobre a pressão hidrostática. Deixa eu descer isso aqui mais. Então, falando um pouquinho primeiro sobre a pressão hidrostática, tá? O que é a pressão hidrostática? Então, como eu já falei, a pressão hidrostática nada mais é do que a pressão que o sangue exerce sobre a parede da artéria. Então a gente pode dizer que é a pressão que o sangue exerce sobre a parede do vaso, beleza? Do vaso sanguíneo aí, tá? Então isso que é a pressão hidrostática, lembra? Então, tem lá minha veia, meu vaso sanguíneo, né? E aí eu tenho esse sangue fazendo uma pressão contra a parede da artéria, certo? E uma coisa que é importante é que o sangue, para ele fluir, né? Como é que acontece o fluxo sanguíneo? Quando a gente pensa no fluxo sanguíneo, o fluxo sanguíneo ele sempre vai acontecer do maior gradiente de pressão para o menor gradiente de pressão. O que seria isso, tá? Então imagine aqui, para o sangue sair, né, vamos voltar nessa imagem aqui de cima. Aqui eu tenho 100 milímetros de mercúrio, tá vendo? Então eu tenho uma pressão que vai diminuindo, certo? E conforme essa pressão vai diminuindo, o sangue ele vai fluindo, certo? Acontece isso aqui, ó, ele sai do coração, vai para a aorta, vai para as veias e tal. E essa pressão que era alta, ela vai diminuir, beleza? Por que acontece isso? Né? Por conta dessa pressão hidrostática. Conforme o sangue ele vai ficando mais longe, essa pressão ela vai diminuindo, né? Então, para a gente ter o fluxo sanguíneo sempre vai ser onde eu tenho um maior gradiente para onde eu tenho um menor gradiente de pressão, beleza? Então, imagina assim, para esse sangue ele passar por esse vaso, né, eu preciso ter uma diferença no gradiente de pressão. Então, aqui eu tenho um gradiente de 100,
né? Por exemplo, pensando numa aorta, e aqui eu tenho um gradiente de 80 milímetros de mercúrio. E aí, como eu tenho uma diferença nesses gradientes, o sangue ele vai fluir, beleza? O livro traz as equações e tal, mas eu não vou passar porque fica mais complexo, tá? Então a gente precisa ter essas diferenças aqui para a gente ter o sangue passando. Agora vamos imaginar uma outra situação. Imagina que eu tenho meu vaso aqui, né? E aí eu tenho aqui 60 milímetros de mercúrio. E aqui eu tenho 60 milímetros de mercúrio. O que vai acontecer com o sangue? O sangue, ele vai fazer uma pressão aqui, só que ele não vai fluir, certo? Por quê? Porque eu tenho a mesma pressão, aqui eu não tenho diferença. Aqui eu tenho uma diferença de 40, de 20, né? Aqui eu não tenho diferença nenhuma, diferença de zero. Então esse fluxo aqui, o sangue vai ficar parado, nesse caso. Aqui o sangue vai estar em movimento, tá? Então isso aqui que a gente tem em relação ao fluxo sanguíneo. Então o fluxo sanguíneo, ele sempre vai ser de onde tem um maior gradiente de pressão para onde tem um menor gradiente de pressão. Por isso que a gente tem que, conforme o sangue ele vai passando pelos vasos, a pressão vai diminuindo. Então lá na artéria, na aorta, a gente tem uma pressão gigante, tá? A gente tem uma alta pressão. E aí quando chega lá na veia cava, por exemplo, a gente tem pouca pressão, beleza? E aí o que vai diminuindo essa pressão são várias coisas, tá? Mas basicamente é isso. Em relação a alterações na pressão, tá? O que faz que a gente tenha alteração na pressão para que esse sangue ele circule, né? Então, por exemplo, por que o coração ele bombeia o sangue para fora dele, né? Por que o sangue sai da aorta e sai do coração e vai para a aorta, né? Porque a gente tem alterações na pressão. Então, pensando primeiro no coração, né? O coração a gente já falou várias vezes que ele é uma bomba, tá? Então imagina assim, o sangue ele chega aqui, né, do pulmão, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e o que acontece, né? Nesse momento que o sangue chega aqui no ventrículo esquerdo, a gente tem o ventrículo esquerdo, ele relaxa, né? E aí o sangue entra. A pressão na aorta é de 80 milímetros de mercúrio, certo? E a pressão inicial aqui no ventrículo esquerdo, né, tem um volumezinho residual aqui de sangue, é de 60 milímetros de mercúrio. Ou seja, a pressão na aorta ela é maior do que a pressão no ventrículo esquerdo. Sendo assim, o sangue ele não vai passar para a aorta. Mas aí o que acontece? Conforme o ventrículo esquerdo ele vai enchendo, a gente vai tendo mais sangue aqui. Então tem mais sangue, esse ventrículo vai enchendo, mais sangue vai enchendo. A pressão começa a aumentar. E aí junto com isso, né, essa pressão de 60, ela ficou aqui, ó, subiu para 80. Então já aumentou a pressão está igual, né? E o que acontece? O ventrículo ele começa a contrair. Então lembra que a gente tem a sístole ventricular, que é a contração do ventrículo? Então o ventrículo começa a contrair, o que ele faz? Ele começa a empurrar isso aqui e aumentar a pressão. E aí quando o ventrículo começa a contrair, a pressão do ventrículo, né, ela sobe para, sei lá, 120 milímetros de mercúrio, em média, tá? E aí a pressão de 120 é maior do que a pressão da aorta. O que acontece? Esse sangue ele empurra essa válvula aórtica e joga o sangue, ejeta o sangue ali através da artéria aorta, beleza? E aí depois disso o que acontece? Quando esse sangue vai para a aorta, a pressão da aorta que antes era de 80, ela vai para 120 milímetros de mercúrio. E aí depois vai diminuindo, depois vai para 100, conforme vai indo para as artérias, para as arteríolas, vai diminuindo. E aí até chegar nas veias, enfim, tá? Mas aí basicamente a pressão na aorta fica maior. E aí o sangue tende a retornar. Quando o sangue tende a retornar, essa válvula fecha, né? E a gente tem aquela bolha lá e tal, mas a gente não vai entrar nisso agora. Mas basicamente o que eu quero que entenda aqui é que para o sangue sair do ventrículo esquerdo, né, a pressão no ventrículo esquerdo precisa ser maior que a pressão na aorta. Se a pressão na aorta ela é maior que a do ventrículo, o sangue não vai sair, beleza? E uma outra coisa que a gente tem é a questão dos vasos, né? A gente chama de vasodinâmica. Então, o que é a vasodinâmica? É outro fator. Então, isso aqui é uma coisa, né? Que a gente tem outro fator que também influencia na pressão, que é a questão da vasodinâmica. A pressão dos vasos, a pressão arterial. Como o próprio nome diz, vasodinâmica, né? Está relacionado com o quê? Com a dinâmica dos vasos, certo? Então, eu tenho aqui, imagina que eu tenho aqui um vaso sanguíneo, né? Aqui eu tenho 80 milímetros de mercúrio de pressão. Tem uma artéria, né? E aí eu tenho atividade, ali, por exemplo, no meu sistema nervoso simpático, fazendo o quê? Fazendo vasoconstrição. E aí o que acontece? Essa artéria, ela diminui de tamanho, ela fica mais fininha.
Aqui eu tenho a mesma quantidade de sangue. Imagina que aqui eu tenho 100 ml de sangue e aqui eu ainda tenho 100 ml de sangue. Só que aqui eu tenho um espaço, eu tenho um diâmetro maior. Então aqui esse 100 ml de sangue vai fazer 80 ml de mercúrio de pressão. Quando eu faço uma vasoconstrição, eu aumento a minha pressão arterial. Por quê? Porque agora esse 100 ml ele vai ficar apertadinho, ele vai bater mais. Lembra a pressão lá? Ele vai bater mais lá na parede da artéria. Isso vai aumentar a pressão arterial. Beleza? Então, isso são fatores que levam a essas alterações de pressão, tá? E é graças a essas alterações de pressão que o sangue flui, tá? Então, é por isso que o sangue, ele vai fluir. Ele vai fluir do maior gradiente de pressão para o menor gradiente de pressão, beleza? Isso aí é princípios da física, mas a gente aplica para ficar mais fácil de entender, beleza? Então, é isso. Um outro princípio que a gente também tem, deixa eu dar uma organizada aí. Agora sim, outro princípio que a gente também tem dentro dessa dinâmica do sangue ali, né, do sistema circulatório, é a questão da resistência. Então, o que é resistência? É a resistência do vaso, né? Então, é uma coisa que vai dificultar o fluxo sanguíneo. Então, quando a gente pensa na resistência, a resistência ela é inversa ao fluxo, tá? O que seria isso? O fluxo sanguíneo é o quê? O sangue passando pelo vaso. Se a resistência aumenta, fica mais difícil para o meu sangue passar. Ou seja, se eu tenho mais resistência, eu vou ter menos fluxo. Se eu tenho menos resistência, eu vou ter mais fluxo. Beleza? Tá, então a gente pode dizer que eles são inversos. Agora vamos lá, a resistência ela depende de alguns fatores. Quando a gente pensa na resistência dos vasos sanguíneos, ela vai depender de 3 fatores principalmente. Ela vai depender do comprimento, tá? Isso aqui é questão da física, então ela vai depender do comprimento do tubo, tá? Quando a gente fala de física, comprimento do tubo, a viscosidade do líquido, e ela vai depender do raio do tubo, tá? Enfim. Tá, isso aqui são princípios que a gente usa na física, tá? Quando a gente fala lá, por exemplo, de hidráulica, tá? Enfim. Mas basicamente, comprimento do tubo e viscosidade do líquido. O que seria isso? O comprimento do tubo seria o comprimento do vaso sanguíneo, tá? E viscosidade do líquido, se ele é mais líquido, se ele é mais viscoso mesmo, tá? Quando a gente pensa no sangue, isso aqui não vai interferir muito, tá? Na resistência. Por quê? Comprimento do tubo. Quando a gente pensa no vaso sanguíneo, o vaso ele sempre tem o mesmo comprimento, tá? Ele tem o mesmo comprimento. Você não vai ter, por exemplo, você não tem o sistema nervoso simpático aumentando o tamanho de um vaso, o comprimento de um vaso, fazendo ele ficar maior ou menor. Não, ele tem um tamanho que é único, né? Que não muda, beleza? E a viscosidade do sangue é muito difícil de você alterar ela, tá? Então, esses dois valores aqui, quando a gente pensa no sangue, né, o comprimento do tubo e a viscosidade do sangue, elas são constantes, né? Ou seja, elas não vão alterar. Então, você não vai ter uma mudança na resistência do fluxo sanguíneo porque o sangue ele ficou mais viscoso ou porque o comprimento do vaso sanguíneo aumentou, tá? Então, esses dois aqui a gente nem considera, tá? Mas a questão do raio, tá? Essa questão do raio ela é muito importante na resistência. Por quê? Quando eu penso em raio, eu penso em quê? Né? Na veia, né? Lembra? O que a gente pensa quando a gente fala em vasodinâmica? Então, eu tenho aqui um raio, né? Eu posso ter uma vasoconstrição, que esse raio diminui, e eu posso ter uma vasodilatação, que esse vaso aumenta, né? Ou seja, isso aqui vai influenciar diretamente no fluxo sanguíneo, certo? Então, basicamente, o raio, né, ele é um fator importante, né? Ele tem grande significância quando a gente fala da resistência, tá? Então, ele é importante na resistência, beleza? Justamente por conta desse exemplo que eu dei. Então, por exemplo, se eu faço uma vasoconstrição, ou seja, diminuir, né? Vou colocar aqui, ó, constrição. Eu diminuir o raio, né? O diâmetro ficou menor, fica mais difícil para o sangue passar. Então, nesse caso aqui, eu tenho um aumento da resistência, beleza? Se eu aumento a resistência, eu tenho uma diminuição do fluxo, beleza? Então, vasoconstrição, eu aumento a resistência, aumentando a resistência, eu diminuo o fluxo, beleza? Agora, se eu aumento o meu raio,
nesse caso aqui, que eu fiz uma dilatação, né? O que eu tenho? Se eu aumentei o tamanho do meu vaso, eu diminui a resistência. Então, não tem tanta resistência para o sangue passar. Se não tem resistência, eu vou ter um fluxo maior de sangue, beleza? Então, em relação à resistência e fluxo, é isso, é tranquilo, não é nada muito difícil assim, de entender. Tá? Mas eu vou dar um exemplo para ficar mais tranquilo ainda, tá? Porque isso aqui, né, essa questão da resistência, está relacionado com a lei que a gente chama de lei de lei de Poise, um negócio assim, tá? Então, o que a lei de Poise, ela diz? Tá? Então, vou colocar aqui no cantinho, só para a gente lembrar. Lei de Poiseville. Não sei pronunciar o nome do cara não, mas alguma coisa assim, tá? Então, essa lei, ela diz 3 coisas, ela resume tudo isso que a gente viu até agora. Então, o comprimento, quanto maior o comprimento, maior a resistência, tá? Esse aqui pra gente não é importante. Quanto maior a viscosidade, maior a resistência, certo? Isso aqui, ó, o raio, ele vai ser inverso à resistência. E aí é isso que a gente acabou de contextualizar aqui, beleza? Então, se a gente for pensar em um exemplo para isso, né, tem um exemplo do canudinho de milkshake, tá? Vamos pensar no exemplo do canudinho. Vou pensar aqui no exemplo do canudinho. Então, imagine que você está lá, você vai tomar um milkshake, né? Você vai tomar um refri, sei lá, qualquer coisa. Se você pegar, né, um canudinho pequeno, e se você pegar um canudinho, né, daqueles que tem um monte de voltinha e tal, um canudinho gigante, né? Qual canudinho você vai precisar de mais força, né, para você conseguir puxar ali o suco, o refri, o que tiver dentro do copo, né? O canudinho menor vai ser mais fácil, né? Então, no canudinho pequeno, eu tenho uma pequena resistência, certo? Porque o comprimento do canudo é menor. Esse canudo grandão aqui, quanto maior é o comprimento do canudo, mais resistência eu tenho. Então, eu preciso fazer mais força para conseguir puxar ali esse líquido, beleza? Outro exemplo que a gente tem no canudinho é a questão da viscosidade, tá? Mas aí não entra no canudinho em si, tá? Mas imagine aqui, por exemplo, que eu estou tomando um milkshake, né? De ovo maltine lá e tal, ou tomando uma água, né? O milkshake, ele é viscoso, certo? A água não, ele é muito líquido. Então, na hora que eu puxo o milkshake, eu tenho que fazer mais força, porque ele é mais viscoso, ele tem uma resistência maior. A água não, eu puxei, ele já sai, beleza? Então, essa é outra coisa. E a questão do canudinho, né? Se eu pego um canudinho, por exemplo, que é fino, e eu pego um canudinho que é grosso, né? Para tomar o milkshake, por exemplo, qual que é mais fácil? É o canudinho fino. Tem uns pedacinhos de óleo ali no milkshake, vai grudar no canudinho e vai aumentar a resistência ainda mais. Né? Então tem que fazer muita força, se o canudinho fecha, né? O canudinho grosso não, eu puxei ali, como ele é grosso, sai ali o milkshake, consigo tomar de boa, tá? Então, um exemplo bem bobo assim, mas só pra gente associar. Então, essa questão da resistência é importante, tá? Então, a gente falou de pressão hidrostática, falou de alterações da pressão, falou da resistência e, por último, para a gente fechar esse vídeo, né, de conceitos mais físicos assim, a gente tem a questão da velocidade do vaso sanguíneo, a velocidade do fluxo, tá? Então vamos lá. Basicamente, né, a gente tem que, quanto mais estreito é um vaso, tá, maior a velocidade do fluxo, beleza? Então, quando a gente pensa na velocidade de fluxo, é o quê? A distância percorrida, né? Velocidade é isso, a distância percorrida em um determinado período de tempo. A distância percorrida em um determinado tempo, certo? Isso é velocidade, que a gente vê lá no ensino médio, lá da física. E aqui eu tenho uma equação. Então, aqui eu tenho que o V, né? Vou fazer uma legendinha aqui. V é igual a velocidade. O Q é igual a taxa de fluxo. E o A é igual a área de secção transversa. Ou, mesma coisa que diâmetro, tá? Área de secção transversa. A área de secção transversa pode dizer que é isso aqui, ó, diâmetro. Beleza? Então a gente chama lá de diâmetro. Então essa equação diz que a velocidade ela vai ser igual a taxa dividida pelo diâmetro, certo? Ou seja,
a taxa ela vai ser diferente do diâmetro. Aqui eu tenho um exemplozinho aqui que a gente vai usar, né? Vou colocar aqui. Com base nisso aqui, a gente tem que a taxa de fluxo, ela vai ser diferente do diâmetro. Mesma coisa, tá? Então imagine que eu tenho aqui um vaso fininho, né? Diâmetro menor, tenho mais resistência, mais difícil de passar, certo? Se eu tenho um diâmetro maior, eu tenho menos resistência, é fácil de passar, então eu vou ter um fluxo maior. Isso aí é o básico. E aí aqui por que eu fiz esse esquema aqui? Para a gente entender um pouquinho mais essa equação. Então por que a gente fala que velocidade é diferente de diâmetro? Tá? Geralmente, quando eu tenho um diâmetro menor, né, no caso de uma vasoconstrição, eu tenho mais velocidade. Então se eu tenho um menor diâmetro, eu vou ter mais velocidade, certo? Então o sangue ele tende a passar mais rápido por vasos menores. Agora, se eu tenho maior diâmetro, se eu aumento o meu diâmetro, eu tenho menos velocidade. O sangue vai passar de forma mais lenta, tá? Justamente por conta dessa pressão que exerce aqui. Então, aqui, se eu faço uma vasoconstrição, por exemplo, eu aumento a velocidade, né, aí da minha circulação, né? Se eu faço uma vasodilatação, aumento o diâmetro, eu tenho muito espaço para o sangue passar, ele vai passar mais devagar, beleza? Então, basicamente seria isso. Então, a taxa de fluxo é inversamente proporcional ao diâmetro, né? Por que taxa? Quanto mais rápido o sangue passa, né, mais fluxo eu tenho, beleza? Então, vou exemplificar aqui o que é essa taxa de fluxo, tá? Quando a gente fala em taxa de fluxo, o que seria a taxa de fluxo? A taxa de fluxo nada mais é, né, do que o volume de sangue que é bombeado, né, ali por um determinado período de tempo, né, se a gente for pensar em minuto. Então, vou pensar aqui, sangue bombeado 1 minuto. Isso aqui é a taxa de fluxo do sangue bombeado em 1 minuto. Então, a gente pega lá um indivíduo, né, um exemplo aqui, um indivíduo de 70 quilos, né, o coração dele bombeia em média 5 litros por minuto, certo? E aí eu tenho que esses 5 litros eles vão passar pela aorta, enfim. Então, basicamente, isso aqui seria a taxa de fluxo de um indivíduo, né? Ele vai bombear 5 litros de sangue por minuto, tá? Então, é isso. E basicamente, é isso aqui que é importante a gente saber, tá? Mas isso aqui é o que o livro traz de modo geral, tá? O que é interessante a gente lembrar, né? Resumindo, eu vou fazer um quadradinho aqui que vai resumir tudo isso. Só para a gente entender mais a parte da física, tá? Então, aprofundando assim, às vezes fica mais fácil de entender. Então, a primeira coisa a gente tem que o fluxo, né? Ele vai ser sempre do maior gradiente para o menor gradiente, beleza? É assim que a gente tem o fluxo sanguíneo. E aí a gente tem que o fluxo, ele vai ser inverso à resistência. Isso aqui é o que é o mais importante pra gente, tá? Os outros princípios aqui também, ali, lógico, também são, mas isso aqui é o que é mais importante pra gente lembrar, tá? Então a gente nunca pode esquecer que o fluxo, ele sempre vai ser, a gente tem maior gradiente para o menor, e o fluxo, ele vai ser inverso à resistência. Então, se eu aumentar a resistência do meu vaso, eu tenho menos fluxo. Se eu diminuo a resistência, eu tenho mais fluxo, beleza? E aí a gente fecha essa questão da pressão, volume, fluxo, resistência aí. E, bom, esse foi o vídeo, né, de hoje, espero que tenha ajudado e até o próximo.